Participe do Interagro 2022. Debates, exposições, programação de campo na Embrapa, além de palestras com temas relevantes e grandes nomes do agro. Alexandre Garcia, Paulo Hermann, Marcos Janck, Roberto Rodrigues e muito mais. De 8 a 11 de junho, na sede do sindicato em Campo Grande. Inscrições gratuitas. Interagro2022.com.br. Uma realização Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Criar é ir em direção ao novo. É a mola propulsora das descobertas, das mudanças e das obras-primas. Criar abre oportunidades para novas experiências e altera a percepção da realidade. Quem cria pode construir uma nova ideia, uma nova forma de ver o mundo. São os criadores que mudam o mundo e sua pulsão interior os empurra para novas conquistas. Quem cria, produz, inventa, reinventa, inova, renova, imagina e reimagina novas possibilidades. Criadores produzem o inesperado, o novo, criam saídas, desenvolvem caminhos, abrem atalhos e encontram soluções. Ser criativo requer coragem, mas, acima de tudo, vontade de transformar. Qualquer pessoa pode dizer: sei criar, posso criar, vou criar, basta começar. Criar é criar a si mesmo, é se reinventar, tornar-se mais livre e responsável, é realizar o impossível. Quem cria faz história porque transforma a vida das pessoas. Quem cria molda o presente porque traz à luz uma nova ideia. Quem cria, constrói o futuro e nos faz sonhar. Sebrae 50 anos. Criar o futuro é fazer história. Interagro 2022. Lembrando que o evento está sendo transmitido também pelo canal do YouTube e o site interagro2022.com.br. Nós pedimos aos senhores que estão ainda aí ao fundo, se puderem se assentar aqui conosco, para que a gente possa acompanhar as palestras que nós teremos agora de manhã, voltadas para a pecuária de leite, pecuária leiteira. E eu quero fazer um pedido especial para os nossos expositores, né? E a gente, às vezes o som aí atrás, né, ele vem aqui para frente e atrapalha um pouco aqui o nosso trabalho, tá certo? Então pedir para os senhores que fiquem à vontade, conversem, mas com um tom moderado, tá bom? Agradeço vocês aí pela gentileza, tá certo? Bom, mais uma vez lembrando que teremos 2 ambientes de informações, de palestras nessa manhã. Teremos aqui, né, esse encontro da pecuária leiteira, e teremos também um encontro com a John Deere, que vai trazer soluções tecnológicas do ecossistema John Deere, aqui no auditório central do Sindicato Rural. Então, aqueles que têm interesse em acompanhar a John Deere, por favor, fiquem à vontade, podem se dirigir aqui ao auditório, tá ok? Bom, então nós vamos começar o nosso evento,
mais uma vez lembrando que ele também está sendo transmitido pela web, pela internet, canal Interagro, canal do YouTube e o site interagro2022.com.br. A primeira palestra que nós teremos hoje, perspectivas e cenários para o mercado lácteo em 2022. O palestrante vai ser o Walter Bertini Galan, da Milk Point Mercado. Já está conosco aqui. Cadê o Walter? Bom dia, obrigado, viu, desde já, pela sua disposição em vir até Campo Grande para falar sobre um assunto importante para nós, viu? Prazer também recebê-lo. Obrigado. Antes, deixa eu só fazer aqui uma leitura do currículo do Walter. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, USP em 1995, mestrado em administração pela FEA, USP em 2000, trabalhou como gerente para a América do Sul da área de Milk Sourcing da Nestlé, tendo grande experiência na operação de compras de leite e na inteligência de empresas do setor e mais de 20 anos de experiência no mercado lácteo. Atuou na PepsiCo e no grupo Tereus, sempre na área de desenvolvimento de ferramentas e relacionamento das indústrias junto com seus fornecedores de matérias-primas agrícolas, consequentemente também o leite como matéria-prima. Ele é responsável pelo serviço de inteligência de mercado lácteo Milk Point Mercado, monitorando periodicamente as principais variáveis de oferta e demanda deste mercado no Brasil e no mundo. Então nós convidamos e vamos recebê-lo, convidamos para subir aqui ao palco e trazer então a sua palestra, Perspectivas e Cenários para o Mercado Lácteo em 2022, com vocês, Walter Bertini Galan. Bom dia, gente. Muito obrigado pelo convite, seu Wilson, organização como um todo aí. Eu agradeço bastante a possibilidade de estar aqui, um estado promissor na agricultura e esperemos que seja promissor no leite também, né? Eu vou falar desse... Como tem bastante gente por aqui, eu vou falar mais desse lado. Tudo bem aí para vocês, né? Perfeito. Joia. Perfeito, joia. Joia. Então a ideia é falar um pouco sobre o mercado agora esse ano e como nós vemos para frente um pouquinho também, né? Para a gente tentar se planejar. E falar rapidamente sobre algumas... Opa! Ixi, o que eu fiz? Não, não foi você não. Não foi você. Rapaz. Vamos ver o que aconteceu lá. Pequeno probleminha técnico que tivemos. A energia caiu, mas já está sendo restabelecida. Já voltamos aqui com o nosso telão. A equipe de apoio já está cuidando aí desse pequeno encalço aí. Só um minutinho. Tá ótimo. Aproveitar e convidar o presidente, então, do Sindicato Rural, né? O Alessandro Coelho, para falar alguma coisa, porque nem o convidei, né? Fui muito deselegante com ele. Bom dia. Bom, deixa eu primeiro baixar o microfone aqui, sabe como é que é? Gente grande precisa se esconder atrás do púlpito aqui. Né? Queria dar um bom dia a todos, muito obrigado por vocês terem vindo. Né? A gente sabe que aí, às vezes a distância, né? E mexer com leite não é moleza, né? Então a gente sabe que às vezes complica um pouquinho. Choveu, atrapalhou ontem, né? Tem muita gente que está arrumando barracão hoje, né? E a gente precisa ficar sabendo um pouquinho de mercado, né? É um prazer estar aqui na presença, né? Com certeza vai ser um dia muito produtivo, né? Estamos com uma palestra agora paralela aqui, da John Deere acontecendo também, então hoje o movimento vai ser bom, né? Um probleminha técnico como esse aqui, na tecnologia a gente vai, mas apanha um pouquinho, só que é que nem o trator da John Deere, é bom até na hora que quebra, né? Aí o pessoal tem que correr atrás para resolver.
Sabe aquela ordenha mecânica que você tem lá também, que está no meio da ordenha, ele quebra, o resfriador que pifa, né? Essa é a vida da gente. Então, aí já estamos resolvidos aqui o nosso problema, vamos dar sequência nos trabalhos. Muito obrigado a todos, um bom dia e um bom trabalho. Aí, nosso presidente, Alessandro Coelho, bom dia para vocês aí, né, a todos, está trazendo o cumprimento para vocês, tá certo? Então a gente volta com o Walter Bertini Galan, Milk Point Mercado, para falar sobre as perspectivas e cenários para o mercado lácteo em 2022. Joia, pessoal. Vamos tentar novamente. Será que o pessoal... Você quer mudar? Mas acho que não... Ah, perfeito. Tá bom, tá bom. A chuva começou de novo. Pegou a chuva com frio agora. Tá bom, tá bem. Olha, lembrando que hoje nós teremos aqui, no período da manhã, 2 palestras voltadas para o setor leiteiro, para a pecuária de leite. E também teremos, em paralelo a isso, uma palestra da John Deere, Soluções Tecnológicas do Ecossistema John Deere. O evento acontece aqui no auditório principal. O evento transmitido pelas redes sociais, essa é a segunda edição. Ano passado, né, tivemos a primeira edição, foi totalmente online por conta da pandemia Covid-19, mas já havíamos uma demanda por parte dos produtores locais para que o evento também fosse presencial, né, e o evento este ano ele é híbrido, tanto aqui no recinto quanto também pela internet, tá certo? Portanto, aqueles que vieram hoje e não virão amanhã, podem acompanhar lá nos nossos canais no YouTube e também no site Interagro 2022. Perfeito, pessoal. Vamos começar novamente aqui. Então, a ideia é falar um pouco do mercado esse ano, como é que está sendo, alguma visão futura, e falar um pouco de algumas transformações que o leite está passando aí nos últimos anos e que ajuda, ou tende a ajudar, a planejar o futuro da cadeia aí, tanto produtores quanto indústrias e tal. Então, vamos falar, a gente normalmente faz projeção. Então, a gente vai guiar essa nossa apresentação com base numa projeção que a gente fez lá em setembro de 21. A gente tem um evento que chama-se Fórum Milk Point Mercado, que vamos fazê-lo presencial novamente agora dia 2 de agosto, lá em Goiânia. E a gente fez um evento em setembro, online, e fizemos algumas projeções e vamos revisar, ver se acertamos, se erramos, como é que fomos aí. Depois vamos falar um pouco do cenário no restante do ano e falar um pouco das transformações aí do leite. Um primeiro ponto que lá atrás, olhando para o leite nesse início de ano, a gente projetava, é que a produção entraria 2022 muito pouco incentivada. A gente passou um ano de 2021 muito difícil, insumos altos, alguns problemas climáticos, arroba de boi elevada. Então, a gente projetou produção caindo no começo de 2022. Isso, de fato, aconteceu. Se a gente olhar, a gente segue um indicador que chama-se receita menos custo da alimentação. É um indicador que tem muita relação com a rentabilidade do produtor de leite. É basicamente toda a receita que a vaca gera, menos o custo da alimentação dela. Esses números aqui são números reais de um grande produtor aqui. Eu posso até falar, vocês conhecem a fazenda Grindos, lá de São Carlos, São Paulo? Esses números são da fazenda Grindos de São Paulo. Tá? Então aqui, a evolução desse receita menos custo da alimentação. Essa linha cinza é a média de 2014 a 2019. Essa linha verde é 2020, o ano da pandemia. Vocês veem que estourou a rentabilidade no segundo semestre. Mas 2021, como eu falei, foi um ano muito ruim. 2021 a gente praticamente passou o ano abaixo da média e começou esse ano, 2022, também abaixo da média. Agora está dando uma melhoradinha, mas 21 e começo de 22 foi bastante ruim.
Tá? A gente tem um outro indicador que chama-se receita menos custo da ração, aí é só o concentrado, que tem uma correlação interessante, então só para a gente saber aqui. E aqui é a variação da produção no segundo semestre do ano passado, então, na verdade, mais do que o segundo semestre, por esse cenário todo de baixa rentabilidade do produtor. Produção de leite caiu de maio em diante quase 4%. E nesse começo de ano, um dado fresquinho do IBGE de ontem, produção caindo 10% nesses 3 primeiros meses do ano em relação ao ano passado. Se a gente pegar o estado de Goiás, como um exemplo, produção em Goiás caiu 24% nesses 3 primeiros meses em relação ao ano passado. Eu não sei como é que está aqui o Mato Grosso do Sul, mas pelo que o seu Wilson estava falando, a queda está bem forte, está bem forte. Então, de fato, a gente tem uma produção bem menor do que em anos anteriores. Ao mesmo tempo, a gente tem importações, que é sempre um fantasma aí para a gente, bem pouco competitivas. Tá? Isso se confirmou. A gente tem preços internacionais que começaram o ano bem altos, a taxa de câmbio também bem elevada, preços aqui bem baixos no começo do ano. Então a gente tem até, vocês veem aqui, isso é importação ano passado em equivalente leite, isso é esse ano. Então importou bem menos, aí importou quase 50% a menos do que no ano passado. Então a gente vai juntando as peças. Menos produção, menos importação. Isso aqui é um quadro que a gente pega o preço internacional e simula com a taxa de câmbio qual que seria o preço do leite aqui para o produtor brasileiro. Então, por exemplo, lá em setembro do ano passado, o preço do leite no mercado internacional, leite em pó integral, estava 3.800. A taxa de câmbio estava 5,30. Então, isso dava um leite importado, colocado aqui no nosso mercado, de 2,44. Naquele momento, o leite spot era 2,47 e o leite ao produtor 2,38. Tá? Então, foi o momento que a gente fez essa projeção. Em dezembro, a coisa já mudou bastante. O mercado internacional subiu para 4, taxa de câmbio subiu para 5,65. Então, o equivalente importado colocado aqui seria um leite ao produtor de 2,76. Só que a gente estava com o spot de 2,05 e com o leite ao produtor de 2,12. Ou seja, importação muito pouco competitiva. Nesse momento, isso já olhando um cenário para frente, é importante a gente ver isso, o último GDT, que é um leilão internacional de preços de leite, apontou leite em pó integral a 4,150. Com uma taxa de câmbio de ontem de 4,90, não sei como é que está hoje, isso dá um leite de 2,47 colocado aqui. Leite spot está 3,50, leite ao produtor dá 2,54. Então temos que colocar as barbas de molho, tá? Porque o cenário é de provavelmente aumentar o volume importado, principalmente no segundo semestre. Nesse momento, a Argentina e o Uruguai não têm leite, eles estão lá entre safra, já venderam leite para bastante gente, mas o cenário, já pintando um cenário para frente, é um cenário de talvez aumentar a importação. E a gente teve alguma... Agora é a conta ao contrário. Qual é o máximo que eu posso pagar com esse cenário de taxa de câmbio para eu conseguir exportar leite? Tá? Então, lá em dezembro, o mercado internacional estava $4.000 por tonelada. Eu poderia pagar até 2,52 aqui no mercado interno e eu conseguiria ser competitivo na exportação. O leite aqui, naquele momento, estava produtor 2,12, spot 2,05. Então, a nossa exportação começou a crescer. Só que, nesse momento, nós temos o contrário. Então, com o último GDT de 450, a gente poderia pagar a taxa de câmbio de ontem 2,26 para conseguir exportar. Nós estamos pagando produtor 2,50 e spot 3,50. Então, exportação deixa de ser infelizmente, deixa de ser uma opção nesse momento para o leite brasileiro.
Tá? Além disso, tem uma questão lá do... Não está dando para ver aqui, mas... O leite exportado vendido a 4,150, com câmbio de... Aqui é 4,90, né? Daria uns 20,50, algo assim. O mercado interno, leite em pó industrial, está 26,40. Tirando o ICMS, dá 23. O mercado interno é muito mais... mas na verdade aqui... O mercado interno é muito mais interessante do que a exportação nesse momento também. Tá? Com isso, menos importação, menos produção, a gente tem uma disponibilidade muito menor de leite, que é o que mostra esse gráfico aqui. Então, se a gente somar produção mais o que importou, menos o que exportou, nesse momento aí nós temos 15, 13, 11% a menos de leite no mercado em relação ao ano passado. Então, tem muito pouco leite no mercado. A gente fala com as indústrias todas aí. Aqui, acho que provavelmente a conta é muito maior do que isso, inclusive, né? no estado. Né? Mas tem muito pouco leite, o que aumenta, faz sustentar os preços. Falando da economia, a gente começa sem grandes incentivos à demanda. Se a gente olhar a demanda aqui, isso aqui é uma informação da Nielsen. A Nielsen é um instituto de pesquisa, que pesquisa consumo, vendas ao consumidor final. Vou mostrar aqui, mas não sei se ninguém vai ver. A cesta de lácteos, o volume caiu, janeiro e fevereiro desse ano, o volume de venda, 7%. Então a gente tem uma demanda caindo 7% e uma oferta, uma disponibilidade caindo 12%, 15%. Então nós temos demanda menor, mas a oferta é muito menor ainda, por isso o preço sobe. Tá? Cenário econômico também é um cenário desafiador, né? Isso aqui é o Boletim Focus. Lá em setembro a gente previa inflação de 4% para esse ano, em março 6,5% e já está quase em 8%. Crescimento do PIB lá no final do ano passado, 1,50 para esse ano, depois reviu e hoje está até um pouquinho melhor, né? 0,70. E a taxa de juros aumentando para tentar conter a inflação. Né? Do lado da demanda, a gente tem alguns sinais interessantes. Né? Isso aqui é um índice de intenção de consumo da Federação de Comércio lá de São Paulo, que é um indicativo aí de como pode caminhar a demanda. Antes da pandemia, ou bem no começo da pandemia, ele estava em 98,8. Aí com a pandemia ele caiu, né, bastante. E vem crescendo. Então a gente tem uma intenção de consumo das pessoas que vem crescendo ao longo do tempo. Isso é interessante. Bom, a gente tem pouca oferta, pouco espaço para cair preço, ou nenhum espaço para cair preço, isso a gente previa lá atrás, e os preços começando a subir. Isso está acontecendo. Se a gente olhar o nosso leite spot, a gente faz um levantamento aí de preços do leite spot lá no Milk Point Mercado. Lá em janeiro, o leite spot estava 2,15, média Brasil. Hoje já está 3,45, subiu R$ 1,30 por litro. O produtor subiu a mesma coisa? Não. Lá em janeiro, já o dado deflacionado, o produtor média Brasil estava em 2,20, ele está em 2,50. Né? Então o spot, por enquanto, subiu bem mais do que o produtor. E como que subiu o preço de venda da indústria para o varejo? Isso aqui é o leite UHT começou o ano em 3,36, está em 4,90, essa semana vai bater R$ 5,00 certamente, subiu R$ 1,60. E a mussarela, que é o principal queijo aí que se comercializa, estava em 24 aí no começo do ano, está em 35 semana passada, essa semana certamente vai bater próximo de 37. Então, uma subida de entre R$ 1,10 e R$ 1,60 aí no equivalente leite dos preços derivados venda da indústria para o varejo. O HT tem menos produção, a gente tem menos leite, então o HT está caindo a produção, só que é uma amostra de empresas que a gente acompanha,
Produção de leite UHT está caindo quase 22% esse ano. De mussarela caindo quase 10%. Aqui dá para ver. Estoque da indústria. Isso é interessante para a gente ver. A gente também monitora uma amostra interessante de indústrias e levanta toda virada de mês o estoque de produto que essas indústrias têm. Esse é o estoque de leite UHT, em dias de produção em estoque, olha só. Em UHT, hoje a indústria tem o menor estoque dos últimos 3 anos. Então você tem menos produção, menos importação, consumo caindo, mas não caindo tanto. Então a indústria, o que ela compra, ela está vendendo. Isso é um sinal positivo. E para a mussarela, a mesma coisa. A indústria tem, você vê o estoque de mussarela caindo. A indústria tem 10 dias de estoque e é o menor estoque dos últimos 3 anos também. Tá? Então esse é um sinal, outro sinal positivo. Demanda está dando sinais de querer recuperar e a indústria não tem leite, porque não tem leite produzido, não tem estoque. Então isso é bom tanto para o produtor quanto para a própria indústria. Né? Consumidor final está subindo o preço. Isso aqui são dados lá da FIPE, na cidade de São Paulo. O preço do leite UHT subiu 90 centavos de janeiro até agora. E o preço da mussarela subiu o equivalente a 43 centavos por litro. Então, está chegando o aumento de preços no consumidor final. Ainda não chegou totalmente, mas está começando a chegar. E aí a gente tem que ficar de olho nisso, porque isso é daí que paga-se a conta toda nossa de indústria e de produtor. Né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Lá. A indústria também está tendo claramente uma recuperação de margens. Isso gera expectativa. Né? Aqui, se a gente olhar o ano passado, as margens da indústria para o UHT e para queijo foram terríveis, foram muito ruins. E esse ano começou, de janeiro até março, esse dado aí, na margem, no caso do UHT, crescendo. Na margem, no caso da mussarela, começou negativa nos 2 primeiros meses, mas crescendo também. No leite em pó industrial, também crescendo. Então, assim, a indústria tem pouco leite, a demanda está, de certa forma, rodando, e a indústria está recuperando margem. Então, ela quer colocar preço para garantir o abastecimento de leite dela. É por isso que no campo a gente está vendo, alguém falou aí, a gente estava na roda de conversa, que no campo logo bate R$3. É por isso. A indústria não tem leite, a margem dela está subindo, então ela quer garantir preço. Né? Alguém falou também do spot a R$3,90. Esse eu não vi ainda não, mas vamos ver. E tem também algumas medidas de incentivo aí do governo federal. Né? Lá em 2020, a gente teve o auxílio emergencial. Só prestem atenção nessa linha aqui, ele representou 8,5% do PIB naquele momento. Por isso que deu uma explosão de consumo, 8,5% do PIB em consumo é muita coisa. E esse ano a gente teve lá os 77 bilhões em consignados, mais 57 bilhões em antecipação de 13º, mais 30 bilhões de saque de fundo de garantia, que não deu 8%, mas deu 3% no segundo trimestre e vai dar aí uns 0,5%, 1% nos trimestres seguintes. Então isso tem ajudado a sustentar consumo. Por isso que a demanda mostra um crescimento na intenção de comprar. Resumindo a ópera, então, até agora de mercado. Temos pouquíssima produção, a gente nunca viu isso acontecer no Brasil, cair 10% de produção. Pouquíssima importação, crescendo exportação em relação ao ano passado. Então, uma disponibilidade bem menor. A demanda interna, apesar de estar em queda, é uma queda menor do que a disponibilidade. As margens da indústria estão em recuperação clara. Então, a indústria quer garantir o abastecimento de leite, porque ela está vendo a margem dela crescer.
Você tem algum tipo de auxílio do governo federal via aquelas ferramentas que eu falei, antecipação de 13º, etc. E a gente tem que lembrar que é um ano eleitoral, bem ou mal o governo, segundo semestre, deve injetar mais auxílio aí no consumo. E a gente vê nesse momento, e pelo menos pelos próximos 2, aí, julho, agosto, a gente vê um cenário de sustentação de preços. Tá? Porque não temos leite. A gente vai comentar um pouco de safra do sul, tal, como é que está vindo. Mas esse é o resumo de cenário até agora. Não sei se alguém gostaria de fazer perguntas. Não deixa para o final, não. Vamos falar. Perguntas aí, gente? Ou tocamos? Pois não. Influencia porque influencia nos preços de alguns cereais, né? Trigo principalmente, milho também. Influencia nos preços de fertilizantes, vocês devem estar sentindo aí na pele, né? Custo de produção subindo bastante. Então, influencia, eu acho que dessa forma. E, além disso, Rússia é o segundo maior importador de leite do mundo. Né? Então, é importante também. Influencia das duas pontas. Né? Custo de produção e demanda no cenário internacional. Tá? Olhando para frente, aí, o que nós vemos? A gente falou de preço de grãos. Isso aqui é cenário de mercado futuro da B3 para os próximos 2 meses. Né? Milho aponta, você perguntou do milho, aponta 15% abaixo em relação ao ano passado, razoável. Soja aponta, o Chicago aponta uma soja aqui 6% acima e uma ração 6% abaixo do que foi o ano passado. Então, o cenário de grãos é um cenário um pouco mais favorável, pelo menos hoje, para o produtor do que era o ano passado, nesse mesmo momento. Com isso, se a gente projetar aquele receita menos custo da ração, ele veio abaixo do ano passado e ele tende a dar um salto aí, ou seja, junho, julho, agosto vão ser meses de rentabilidade melhor para o produtor. Rentabilidade melhor para o produtor, bem melhor do que o ano passado, que é essa curva aqui, e bem melhor do que o histórico. Então, essa é outra boa notícia, vamos dizer assim. Isso, levando em consideração esse cenário de grãos. Isso. Tá? Oi? Essa vaca... Desculpa. Essa vaca aqui é uma... Essa vaca aqui é uma vaca de 20 litros comendo 7 quilos de ração por dia. Isso. Tá? E considerando o preço médio CPEA Brasil. Tá? Você falou que 2021 foi uma queda de 10,2% na... O primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a gente teve uma queda na produção de 10,2%. Por que isso aconteceu? Vaca produzindo menos, produtor saindo do mercado? É tudo junto, na verdade. Né? Custo de produção mais alto, muito produtor saindo do mercado, muita vaca morrendo, porque a gente tem uma arroba de boi mais alta, então as vacas vão para carne. Teve problemas climáticos em algumas regiões importantes, tipo o sul do país. Então você tem E a rentabilidade geral do produtor mais baixa. Né? Isso é o que você disse de produção um pouco incentivada? É isso aí, então? Isso, exatamente. Isso, exatamente, isso mesmo. Então, como eu mostrei lá atrás para vocês, importações nesse momento sinalizam que estão bem competitivas, né? O leite importado chegando ao equivalente a 2,47. Mercado internacional, se olhar os futuros aqui, lá da Nova Zelândia, ele sai de praticamente 4,200 para 4,350. Então, o futuro do mercado de leite no mercado internacional estaria por volta daqui. Com uma taxa de câmbio de 4,90, o futuro, o leite chegaria a 2,50 aqui. Ou seja, se ficar esse cenário de mercados de preços internacionais, de fato, importação volta a ser competitiva aí no segundo semestre. Então, resumindo esse cenário, a gente tem uma
estabilidade ou uma melhoria no preço dos grãos, que ajuda a recuperar um pouco a rentabilidade do produtor, aí para frente. Por outro lado, notícia não muito boa, importações mais competitivas. Nesse momento, não. A gente conversa bastante com o pessoal do Mercosul. Eu diria que a partir de agosto começa a chegar um pouco mais de importação de Uruguai e da Argentina. Antes disso, acho que não. Tá? O consumo tende a seguir estimulado. Eu falei das medidas oficiais lá do governo. E eu acho que tem uma boa sustentação de alta nos preços, pelo menos até julho, talvez agosto. Tá? Preço dos derivados e preço ao produtor. O que pode mudar nisso? O que pode trazer algum nível de incerteza para esse mercado? Primeiro, o mercado de grãos, né? Você falou da guerra. A guerra traz uma volatilidade grande no mercado de grãos. O mercado de grãos hoje aponta um cenário melhor para o produtor, mas vamos ver como é que chega lá na frente. Safra do Sul. Eu não sei o que vocês têm ouvido falar da Safra do Sul, mas eles tiveram muito problema de seca na produção da silagem, lá no final do ano passado, começo desse ano. E hoje, aparentemente, eles têm excesso de chuva. Então, a exploração das pastagens deles, lá, as pastagens de inverno, tem alguma complicação. Então, eu diria que Safra do Sul, que começa a entrar no mercado lá julho, agosto, não vai vir uma safra, não vai vir um volume tão grande do Sul quanto normalmente vem. Tá? Não sei se vocês têm outra notícia aí. Alguém não... É isso aí. A gente tem uma base de produção bem menor. O IBGE apontava lá em 2020, o último número do IBGE que a gente tem, 16 milhões de vacas produzindo leite. Eu diria que nos últimos ano e meio, provavelmente uns 2 milhões de vacas foram para o gancho. Então a gente deve ter hoje próximo a 14 milhões de vacas. Essa é a nossa estimativa. Da mesma forma, vocês devem saber melhor do que eu isso, muito produtor deixou a atividade nesse ano e meio, por conta dessas dificuldades que a gente falou. Então, a gente tem um cenário de recuperação de produção, mas recuperação numa base de produtores que é bem menor do que essa base antes lá da pandemia. Outras coisas que podem mudar esse cenário. A gente, como eu falei, estamos num ano eleitoral, segundo semestre, eleição em outubro, né? Então a gente pode ter, provavelmente vai ter, novas medidas para ativação da economia. Eventualmente novos auxílios, queda de tributos, etc. Isso pode ajudar aí ao setor. Resumindo, tudo que pode trazer incerteza nesse cenário é alguns fatores que atrasem ou compliquem a recuperação de oferta. Falei da Safra do Sul, falei das importações, e fatores que ajudem a sustentar a demanda, esses auxílios do governo, esse tipo de coisa. Tá? Para o segundo semestre, a gente vai ter uma disponibilidade maior de leite, acreditamos, com alguma recuperação da produção, provavelmente não muita. A produção de leite no Brasil como um todo deve cair bastante esse ano, mas no segundo semestre a queda provavelmente vai ser menor do que no primeiro. A gente vai ter mais importações, vai ter menos exportações. Então vamos ter um pouco mais leite per capita aí no segundo semestre. Do lado da demanda, eu acho que até julho, talvez agosto, se sustente. E a gente precisa ver como é que isso vai para frente. Com esses auxílios do governo, como é que o consumidor absorve esses preços mais altos lá na ponta. É algo que a gente precisa ver também. De cenário de mercado era isso. Não sei se vocês têm perguntas, não sei alguns pontos aí a discutir. O senhor não estava concordando, o senhor de boné não estava concordando muito com alguma coisa que eu falei? Pode falar. Não? Eu sabia.
Isso, de barba. Não, não. Beleza, tranquilo. Não, é que estamos aqui para discutir, para tentar esclarecer, né? É que nós teremos depois o debate, né? Depois da palestra do Orlando. Se vocês quiserem deixar as perguntas para depois fazer tudo em conjunto... Também pode ser. Pode ser? Né? Pode ser assim? Não, mas fica tranquilo, não estou pegando no pé de ninguém não, tá? Aí nós juntamos as duas palestras, tá a bom, sua tá e a bom. do Orlando, e fazemos as perguntas. Tá bom. Né? Pode falar. Isso. Porque na verdade está crescendo pouco a produção ou caindo no mundo inteiro por questão de custo de grãos, né? Para nós produtores, eu acho que não vai mudar muito esse cenário por esse motivo, né? Que não vai ter muita importação, porque também eles não vão ter para exportar, para mandar para nós. Não sei não, sinceramente. Argentina e Uruguai agora começa a crescer a produção lá. Eu acho que a produção aqui não cresce tanto, até mesmo porque a gente tem menos vaca e menos produtor, né? Sim. Vamos ver. Algum volume vem, mas provavelmente lá do sul, principalmente, estou falando, né? Porque lá sazonalmente cresce agora, mas possivelmente você tem razão de não crescer tanto assim. Tá? E o impacto da ração vai aumentar, porque não sua produção de grão também não tem. Não, as contas estão bem apertadas, né? Isso certamente estão bem apertadas. Bom, eu sei que o calor da pergunta é agora mesmo, porque a palestra está bem fresca ainda, né? Então é a hora certa de perguntar, é agora. Mas na programação nós temos o debate depois, que vai ser conduzida pelo Wilson Ige, ele vai ser o nosso mediador. Eu quero então pedir licença ao Walter Bertini Galan, e eu tenho uma série de perguntas para você. Você não está terminando ainda não? Então desculpa, achei que você estava já encerrando. Então, me mais ou menos metade, eu estou na... Então, com destaque ali, pau, vamos embora. Tá bom. Bom, você abriu uma pergunta, a gente está me ensinando. Não, tranquilo. Rapidamente eu vou falar um pouco de algumas transformações, algumas coisas que a gente tem observado no mercado, para a gente refletir aí o que pode acontecer para frente. Juro por Deus que eu vou ser rápido agora. Uma das coisas que aqui tem muito número, mas eu vou resumir no gogói. Compost barn, sistemas confinados estão crescendo bastante. Então, é uma pesquisa que a gente faz todo ano com algumas indústrias. Dessas indústrias aqui tem Nestlé, tem També, tem Baré, tem CCGL, tem 35% do leite dessas indústrias já vem de freestall compost barn. Enquanto a média dos produtores dessas indústrias de produção de leite por dia 600, quase 700 litros de leite por dia, o leite em compost, em freestall, a média é quase 4.000 litros por dia. Quer dizer, estamos mudando o sistema de produção e o volume de leite por produtor está crescendo bastante. Então, isso é uma tendência clara. Aí, as características desse produtor maior, primeiro, a vaca dele tem que responder, né? Hoje, você colocar uma vaca no galpão, eu não sei se tem gente técnica aí que pode confirmar esse dado, mas dizem que é de 10 a 12 mil reais por vaca alojada. Você investir 10 a 12 mil reais por vaca para você colocar ela no galpão, essa vaca tem que sair de 15, 20 litros para 25, 30 litros para pagar a conta, senão não paga. Tá? Então você vai crescer o volume médio para o produtor. Você vai provavelmente começar a usar alimentos que você não usava. Você vai começar a usar silagem de milho, vai aumentar o consumo de concentrado.
E esse produtor, tanto para aí falando para laticínios e para a indústria de insumos, esse produtor ele vai ficar mais profissional, ele quer mais informação de mercado, ele quer mais informação de gestão, ele quer se comparar, fazer benchmark com outros produtores. Então, o perfil do que esse cara quer é diferente. Um segundo desafio associado a isso é que hoje a gente tem no Brasil um cardápio de opções tecnológicas muito grande. Então, você tem vaca de girolando a holandesa Jersey, você pode usar pasto, pode usar compost, pode usar freestall, pode usar ordenha badiopé, pode usar robô. Mas os pontos da tecnologia, eles têm que combinar. Tá? Os seus pontos no cardápio têm que combinar. E eu trouxe o exemplo de uma fazenda, lá em Bom Despacho. Ele não tinha compost e colocou o compost. Olha a média por vaca, saiu de 14 para 20. Olha a rentabilidade dele, saiu de 15 para quase 17. Então, assim, isso é prova de que você acertando as suas opções de tecnologia dá resultado. Mas também se você errar um bocadinho, pôr uma vaca num compost que não te responde à produção, aí a coisa complica. Tá? Aqui um pouco de custo de produção. Então, 65%, segundo a Embrapa, de custo de leite é custo de produção. Então, por isso que a gente... Só que é uma fazenda lá do Marcelo Branquinho, lá Cobiça, em Três Corações, Minas. E esse indicador é quilo de leite por quilo de matéria seca da dieta. Então, teoricamente, ou idealmente, você tem que ter mais litro produzido para cada quilo de comida que você dá para sua vaca. Olha a evolução da cobiça desde lá de uns 5 anos. E aqui o receita menos custo da alimentação deles. Então, você tem que melhorar, não importa o seu sistema de produção, você tem que melhorar o seu desempenho, a sua produção de leite por quilo de alimento produzido, fornecido, né? Mesma coisa, produtividade por vaca. Aqui a produtividade da cobiça lá atrás era 26 litros por vaca, hoje de fato está maior, está quase 40. E olha o que aumenta a rentabilidade dele. Esse é um número lá do Rio Grande do Sul, do Wagner Beskov. Litros de leite por hectare. Aqui no Mato Grosso do Sul, o que compete com leite lá na produção? Soja, provavelmente, em algumas regiões, né? Milho, pecuária, cana. O senhor falou? Floresta. Então tem que aumentar. Isso aqui é litros de leite por hectare ano e aqui o lucro do produtor. Você vê que tem isso aqui é só propriedades lá no Rio Grande do Sul. Tem uma correlação grande. Quanto mais leite por hectare produzir, maior o lucro. Tá? Isso também tem que ser observado. Um outro ponto muito importante, eu falava dos R$10.000 em compost. Aqui a gente faz um indicador que é reais investidos por litro de leite produzido. Então pega tudo que tem investido na fazenda. Vaca, galpão, ordenha, tanque, sei lá, vai dar 5, 6, 7 milhões. Divide pela sua produção por dia. Fazendo essa conta, as melhores fazendas têm, lá no Rio Grande do Sul, tem R$750 por litro investido. São as fazendas que mais lucram. As piores fazendas, lá no Rio Grande do Sul, são fazendas que têm R$2.000, R$2.500 por litro de leite investido. Tem muito dinheiro investido para pouca produção. Tá? Isso é um outro, independente do sistema de produção que você tiver, é um outro ponto a observar bem importante. Uma outra, esse slide traz informações do Censo Agropecuário do IBGE 2006 e 2017. Lá em 2006, 16% do volume de leite produzido no Brasil vinha de menos do que 1% dos produtores. Em 2017, 30% do volume de leite vem de menos do que 2% dos produtores. Então, a cada 10 litros produzidos, 3 vem de um produtor maior do que 500 litros por dia. Então,
a importância do grande produtor de leite, do produtor, aqui na verdade nem tão grande, né, de 500 para cima, está crescendo. Então o bicho é monstro, vamos dizer assim. Né? Tem que crescer para ficar na atividade. Além disso, você tem uma bonificação, eu não sei se isso funciona aqui, imagino que sim, só que é preço de leite para o produtor até 200 litros, aí diferentes faixas, preço de leite até mais do que 7 mil litros. Tem uma diferença gigantesca, de quase 50 centavos. Eu já fui indústria na minha vida. Sob o ponto de vista de indústria, isso não faz sentido. Mas isso é praticado no mercado. Por outro lado, no momento que você vai fazer um investimento, isso aqui é preço de tanque de resfriamento. Eu peguei o preço e dividi pela capacidade do tanque. Então, um tanque de 200 litros por dia, ele custa por litro de leite R$ 24,00, R$ 25,00. Um tanque de 2 mil litros por dia, 2 mil litros de leite de capacidade, custa R$ 7,50. Então, isso aqui é economia de escala. Quanto maior eu sou, menos me custa para eu fazer o investimento. E quanto maior eu sou, mais eu recebo pelo meu litro de leite. Isso aqui eu diria que é uma distorção, mas o mercado pratica isso. Então é uma coisa que a gente pode mudar? A de lá eu acho que a gente não pode mudar muito não. A daqui eu acho que pode. Mas é uma coisa que está acontecendo e é cada vez mais importante. Uma outra coisa é a reação dos produtores às condições de mercado. Isso aqui é o dado real de uma grande empresa aí que atua em São Paulo e Minas. Como é que ficou o ano passado a produção dos produtores abaixo de 500 litros, de 500 a 1.000 e assim por diante. Os caras abaixo de 500 litros, o ano passado, a produção deles caiu 10%. Os caras acima de 5.000, a produção deles subiu 8%. Enquanto o pequeno reduz, bota o pé no freio, o grande aumenta volume para diluir custo fixo. Então a reação é totalmente diferente. E uma outra coisa, esse grande aqui é um cara que está nessa faixa aqui. Só que dessa mesma empresa, quantos produtores fornecem para ela há menos do que um ano? 30% praticamente dos produtores dela fornecem há menos do que um ano. Que fornece de 1 a 2 anos, mais 20%. Então, 50% do leite dessa empresa vem de produtores que fornecem há menos de 2 anos. Como é que você vai ter fidelidade aqui? Como é que você vai desenvolver um trabalho? Então, você tem um produtor maior, ganhando bonificação por volume, e um produtor menos fiel à tua empresa. Isso, do ponto de vista de indústria, é um baita de um desafio. Tá? Indo para o final. A produção de leite, o pessoal da Embrapa fala que a produção de leite acontece em 99% dos municípios. Isso é bom ou isso é ruim? Se eu sou uma John Deere da vida, se eu sou uma Delaval, e eu quero montar minha estrutura de atendimento ao produtor, de revenda, em todo município do Brasil tem produção de leite. Complica, né? Complica, não vai ter uma revenda por município e tal. Então, o que está havendo, o que a gente vê que acontece, essas áreas em vermelhinho aqui, a gente dá um nome chique de cluster, é uns ajuntamentos de leite. A gente vê que o leite nessas regiões cresce muito mais do que em outras. Aqui é basicamente de Cascavel para baixo, de Passo Fundo para cima. Aqui é a região das cooperativas holandesas lá no Paraná. Triângulo Mineiro Sul de Goiás, Centro de Goiás, Sul de Minas, Zona da Mata, e aqui o Centrão de Minas. Essas regiões respondem pela metade, basicamente, do leite brasileiro. Todas as outras 123 mesorregiões têm a outra metade. E essas regiões crescem muito mais do que a média Brasil. Isso aqui é um índice de crescimento da produção. Essa regiãozinha aqui
é essa aqui, ó. Cresce muito mais do que a média brasileira. Tá? Então, essa região é das cooperativas holandesas. Esse verdinho aqui. Então, assim, você está tendo no Brasil uma tendência de crescimento maior da produção em algumas regiões específicas. Tem a questão lá da pecuária 4.0, né, toda essa questão de tecnologia, computador, conectividade, etc. Isso é uma tendência a gente observar também. Margem da indústria, vou passar rápido. Mas margem da indústria, se eu olhar os últimos 10 anos, só faz cair, ó, essa é a margem do HT, essa é a margem da mussarela, leite em pó fracionado, leite em pó integral. Não me batam, produtores, isso é só uma constatação, por favor. A indústria está consolidando, né? Lactalis entrou, comprou um monte de gente. Hoje a maior empresa do setor compra aí uns 8 milhões e meio de litros por dia. Mas é grande Lactalis? Pegar Lactalis, Italac, Piracanjuba e a Nestlé. As 3 cooperativas lá do sul também. As 4 maiores compram 23% do leite brasileiro. Muito pouco concentrado, né? Esse é por isso que a margem cai, porque a indústria é muito pouco concentrada e negocia com o supermercado que é cada vez mais concentrado. Então, isso aqui é um índice lá desculpa que está em inglês, é um índice do IFCN, lá da Alemanha. Quantos por cento do leite as 3 principais processadoras de leite do país processam? Você vê, o Brasil é o mais fragmentado, o menos concentrado. Vamos lá. Mercado de refrigerados. Desculpa que também está em inglês aqui, não consegui mudar. Danone e Nestlé, né, que é DPAB. Lá em 2002, as duas juntas tinham 50% de mercado. Hoje as duas juntas têm 37% de mercado. É um mercado que é concentrado, mas está desconcentrando. Por outro lado, você tem 3 empresas pequenas aqui, lá em São Paulo, a Frutap, lá em Minas, a Trevo, tinham só 26% de mercado lá em 2002, hoje tem quase metade. Então, é um mercado que está desconcentrando. Outro ponto importante é o atacarejo. É o Açaí, é o Walmart. É fácil negociar com eles? Não. Não deve ser muito, não, né? E eles estão crescendo, ó, pra você olhar, pegar uma categoria, requeijão. Metade do requeijão brasileiro é vendido via Walmart, via Açaí, via esse pessoal aí. E esse pessoal pisa na goela até não poder mais. Uma oportunidade aqui é mercado, né? Isso aqui é o volume de leite UHT vendido em bilhões de litros. E aqui é o volume de iogurte vendidos em toneladas. Você vê que de 2015 para frente a gente perdeu o mercado, né? O HT veio caindo 2% ao ano, os refrigerados caindo 3% ao ano. De 2015 para cá. Então a gente tem uma oportunidade de recuperação desse mercado. Tem algumas coisas acontecendo em relação a produtos, né? Tem muito produto substituto, composto lácteo. Então esse é o composto lácteo da Libra, esse é o composto lácteo da Lactalis. Composto lácteo é gordura vegetal, soro, leite em pó, e substitui o leite em pó lá na ponta. Você tem a Nestlé fazendo isso também com uma forma um pouco diferenciada. Você tem mussarela análoga, que eles chamam, né? Então, isso está acontecendo no mercado. Isso a gente precisa observar o que significa isso para a gente que é produtor, para a gente que é indústria. Tá? Por outro lado, você tem também isso acontecendo no mercado. Você tem uma Grindos, que vende um leite pasteurizado engarrafado, com um monte de certificações, vende lá na cidade de São Paulo, com valor agregado. Você tem esse leite, que é esse iogurte, o Delicari. Já ouviram falar? Acho que não, né? Já? Esse é um iogurte produzido em Jundiaí, estado de São Paulo, mas a matéria-prima dele é produzida no oeste da Bahia, pela Leite Verde. Então, ele tem
o rótulo aí, sem ingredientes artificiais, é um produto top. Muito bom. Então tem um outro enfoque. Até mesmo grande empresa, por exemplo, a Vigor lançou esse iogurte, que é a primeira embalagem de papel. Hoje, no hotel, tomei um todinho, canudo de papel. Então, de um lado, você tem os compostos, os produtos com baixo custo. Do outro, você tem esses produtos com um apelo totalmente diferente. E tem também outros tipos de apelo, né? Você tem o leite zero carbono, tem uma empresa vendendo leite, já queijo zero carbono, a Nestlé fez uma parceria com a Embrapa, tá pagando bonificação para leite com baixo carbono, leite produtor. Tem outras iniciativas aí pelo mundo, também uma tendência. Então é isso, minha gente. Eu vou terminar por aqui para não... Esse material vai ficar com vocês depois a gente lê com calma. Eu só queria reforçar para vocês o nosso evento, o Interleite, lá em Goiânia, dia 3 e 4. A gente vai ter no dia 2 o fórum. Voltando a ser presencial depois da pandemia, vai ser presencial e vai ser online, que nesse nosso evento aqui agora. E eu trouxe aí uma condição boa para vocês, um 20% de desconto, apontando a câmera do seu telefone para esse QR Code aqui. Você abre a sua câmera, aponta para esse código, aí você entra no site com 20% de desconto, inscrição no Interleite. Agradeço bastante de novo a oportunidade e ficamos aí à disposição. Obrigado, viu? Permaneça conosco mais um pouquinho. Claro. Você vai receber aqui um mimo, como forma de agradecimento aqui do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. São 3 municípios, né, que são agregados ao Sindicato Rural. O Wilson vai fazer, então, essa entrega. Muito obrigado. Para o Walter Bertini. Até o final da tarde eu te entrego vocês. Beleza. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Walter, obrigado mais uma vez. Nós temos perguntas para você daqui a pouquinho, logo após a palestra do Orlando Cami Filho. A gente vai fazer aqui uma rodada de perguntas, onde o Wilson Witt vai ser o nosso mediador, tá bem? Obrigado por enquanto. Então nós convidamos o Orlando Cami Filho, assessor da Copec Semagro, secretário executivo da Câmara Setorial do Leite. O Orlando é zootecnista, extensionista rural pela Agraer por 12 anos, assessor de pecuária na Semagro há 7 anos, secretário executivo da Câmara Setorial do Leite e da Câmara Setorial da Apicultura e Meliponicultura no Mato Grosso do Sul. Orlando, bom dia. É isso. Bom, pessoal, bom dia a todos vocês. É uma honra estar aqui nesse evento, né? Para a gente é importante sempre estar podendo passar informações que são importantes e até mesmo para o próprio governo do Estado, que precisamos estar mais próximos até que a gente possa mostrar essas políticas públicas que a gente trabalha. Só uma informação antes de a gente começar, nós finalizamos agora, no domingo passado, a Semana do Leite, que a gente realiza todos os anos, até porque está no calendário oficial do Estado, né? E a gente procura fazer uma programação mais ampla, visando apresentar o nosso produto, né, o produto do Estado, e também os produtos lácteos para os consumidores. A gente fez uma programação esse ano, dentro daquilo que foi possível a gente trabalhar, com palestras, live, com o pessoal do Beba Mais Leite. Tivemos também a campanha de arrecadação de leite com a rede Comper, que finalizamos aí com a maior arrecadação até agora, de mais de 2.400 litros de leite, que vai beneficiar mais de 5 entidades beneficentes aqui de Campo Grande. E também tivemos aquela agenda da assistência técnica e do Senar, que fez um trabalho não só aqui em Campo Grande, mas também em outros municípios, com dia de campo, seminário, ciclo de palestras, né? E isso foi importante para a gente mostrar para os produtores que sempre está tendo eventos, objetivando mostrar para eles que existe um trabalho que é importante, que precisa ser valorizado. Nós tivemos também a participação, a colaboração de entidades de outros setores, por exemplo, a Associação de Suinocultores também fez doação de leite para a campanha nossa de atender as entidades, e também a Coasgo fez doação de leite. Então nós temos aí
pelo menos 15 entidades beneficentes no estado, desde São Gabriel, Campo Grande, Dourados, região de Dourados, que serão beneficiadas com doação de leite. O objetivo desse trabalho na Semana do Leite é não só mostrar o produto em si, mas apresentar para os consumidores que nós temos produtos de qualidade que são produzidos no estado, desde leite UHT, pasteurizado e outros produtos, como mussarela principalmente, e que isso é importante para o consumo das pessoas, em termos de saúde. Tá? Então, esse é o recado que eu ia passar em relação à Semana do Leite, e a gente vai procurar trabalhar também outros eventos nessa linha. Vamos lá. Vamos em frente. O objetivo aqui é mostrarmos o nosso índice oficial do leite. É provavelmente o primeiro índice oficial para os produtores de leite, e a gente vai mostrar para vocês por quê. Se eu acertar aqui, né? Onde é que eu aponto? Foi. Ok. Um breve histórico. Através do Conselhete, ou seja, o Conselho Paritário de Produtores e Indústrias de Leite do Estado de Mato Grosso do Sul, nós tivemos essa reunião com eles isso ano retrasado, vejam bem. Havia uma discussão interna no Conselhete em relação à defasagem de custos de produção, tanto para produtores como para a indústria. Os valores aí, vamos ver aqui, não está montando. Bom, não dá, né? Apagando aqui não dá. Então, os valores do indicador mais baixos que os outros estados. Esse era um ponto também que gerou uma insatisfação, estava gerando insatisfação no setor. A proposta de novo indicador de preços, a exemplo de Goiás, ou seja, uma cesta de produtos locais que trariam informação de indicadores de preço para os produtores. A partir disso aí, a Câmara Setorial do Leite foi procurada para que formasse um grupo de trabalho. Então, através dessa provocação, nós procuramos trabalhar junto com a Cefaz e o setor de estatística da Secretaria de Produção, uma forma de encontrarmos essa forma de trabalhar o indicador aqui no Estado. E aí, chegou-se a uma conclusão. Finalizou o Conselhete isso em 2020, e no início do ano passado, nós tivemos a metodologia, então, do indicador, do índice do leite MS, com 4 produtos, esse mix de produtos que se representam pelo menos 90% do que é comercializado no Estado, de indústrias regionais, né? E a implantação do índice do leite em julho do ano passado. Ok, o objetivo sempre foi o quê? Maior transparência no mercado do leite in natura, que essa é uma preocupação sempre dos produtores e também da própria indústria. E o parâmetro de comportamento de mercado com referência para o futuro do preço do leite pago ao produtor. E então aqui está a publicação oficial, nós temos lá a resolução conjunta Secretaria de Produção com a Secretaria de Fazenda. Então esse indicador ele é obtido com a parceria dessas duas instituições, com esses produtos, né? A cesta básica desse produto, desse índice é o queijo mussarela, leite pasteurizado, leite UHT e o leite spot, que representam essa grande maioria dos produtos comercializados, produzidos e comercializados no Estado. A metodologia a Cefaz buscando nas indústrias do Estado, via preços de comercialização oficial, os produtos da cesta básica, pelo volume e pelo preço médio. E aí tem uma forma para chegar nisso lá. A Cefaz, então, pega o volume e preço médio desses produtos do mês anterior e faz a média ponderada desses índices individuais, considerando um peso de participação deles na cesta. Tá? Aquele que tem um volume maior em relação ao outro também influencia. E aí utiliza-se o índice de Fischer, que é a média geométrica dos índices de Laspeyres e Pache. E aí entra a parte da estatística, né? Que nós temos o setor de estatística, juntamente com o pessoal da Cefaz, por uma questão de dar mais confiabilidade ao indicador, optou-se por esse aqui, que é justamente também o mesmo processo de obtenção dos valores de PCA, né, dos dados de inflação aqui que nós temos no país. Esse indicador, os produtores, né, quem tiver interessado, vai encontrar no site da Secretaria, primeiramente ali, digitando lá o
o endereço da secretaria, né, semagro.ms.gov.br, e vai ter lá os banners que vão estar rodando, e tem um banner aqui do indicador do leite, do índice do leite, que vai estar a parte. Já joga direto na página que aparece os arquivos. Então, todo mês, mensalmente, vai ter o arquivo atualizado. Então, temos aqui o índice do leite MS do mês de maio, que foi o último, emitido agora semana, e a planilha de dados. O objetivo da planilha de dados, para quem quiser também fazer o seu cálculo, para ver se essas informações estão sendo corretas, também aparece aqui. Tá, uma vez clicando ali, a pessoa já consegue, então, baixar os arquivos. Ou seja, aqui nós temos os arquivos em PDF de cada mês, sempre na primeira semana do mês, até o dia 5, quinto dia útil, está sendo disponibilizado no site da Secretaria. E a gente procura também fazer a disponibilidade desses arquivos para outros canais também. Aqui a própria FamaSul, o Sindicato Rural, tem seu link, né, no site para quem quiser obter o boletim do índice do leite. Então já tem o mês de maio aqui. Então ele é o último referente mês de maio, então todos os valores comercializados no mês de maio já estão representando aqui nesse boletim. Já indicando a última variação, que foi uma elevação de 4,04% desse mês, uma referência para junho. Então, como é que é? É um boletim que tem pelo menos 11 páginas, com as informações, análise, né, de variação e comparação com o mês anterior e com o mesmo período do ano anterior também. Então, aqui já começa mostrando a informação da própria cesta básica desses produtos, todos os produtos, com a planilha mostrando também cada um deles, ou seja, a variação de cada um, seja do spot, do leite pasteurizado, do HT e do mussarela, e tem depois cada página mostrando a variação de cada produto. No caso aqui do spot, foi uma variação do mês aí para menos 4,07%. No pasteurizado, nós tivemos esse mês aqui uma elevação de mais 4,11%. Esse último boletim, inclusive, teve uma variação bastante grande entre esses produtos. O HT teve uma redução aqui de menos 0,50%, e a mussarela uma elevação de 8,92%. Ou seja, indicadores individuais por produto. Nós temos o primeiro indicador na primeira página, que é da cesta de produtos. E depois, individualmente, para que cada um possa observar. E na sequência, um anexo que mostra ali os gráficos, né, com as séries, os números do índice base fixa, base móvel de cada produto e da própria cesta básica. E aqui a indicação em todos os meses, para as pessoas já observarem o que estava acontecendo, o que ocorreu nos meses anteriores. E a nota metodológica justamente para indicar qual é a fórmula que chegou a esse indicador, a esses números. E aqui a gente mostra o quê? Uma análise mostrando qual que é a leitura, como se observa esse indicador. Então a pessoa vai baixar o arquivo, vai observar o quê? No primeiro gráfico, que é justamente onde mostra a variação da própria cesta básica, aqui mostrando justamente no período do ano passado, de setembro para outubro, aquela queda bastante brusca que teve nos valores e que indica justamente o que aconteceu no mercado. Então, o objetivo de termos o gráfico aqui no boletim é para mostrar para quem está lendo qual é o histórico do que está ocorrendo no mercado para os produtos produzidos no Estado. E aí mostra justamente isso, uma queda no final do ano passado de 20%, que coincidiu justamente com valores que foram rebaixados nos preços pagos ao produtor, entre 15%, 20% ou um pouco mais. E ao lado vocês veem ali a variação individual, né, do produto de setembro para outubro, mostrando aquela queda, a variação de preço e a variação de cada um deles do lado. Já no boletim seguinte, nós procuramos colocar, por uma sugestão até do Sr. Wilson Ide, para a gente ter uma noção melhor em termos de participação dos produtos, aquela última coluna que é a participação de cada produto na cesta básica. Então o boletim já traz a participação de cada um. A variação mensal aqui para o leite pasteurizado. Esse é o gráfico individualizado. Nós tínhamos então até então o gráfico da cesta de produtos e agora trazendo o gráfico mostrando a variação que houve para o produto leite pasteurizado aqui no estado. Mostrando justamente lá, no ano passado, de setembro para outubro, aquela mesma ocorrência de queda de valores, né?
no caso, preços no mercado, que refletiu também para o produtor. Quanto à mussarela, da mesma forma, ou seja, uma queda um pouco maior, 25% naquele período. Para os laticínios de UHT, uma queda de 18% nesse mesmo período. E do leite spot, uma queda mais forte, o ano passado, de 39%. Então, são valores que, para quem está comercializando leite, para os laticínios, dá para ter uma noção de como que está a realidade de mercado e se aquela negociação de preços com o laticínio está dentro dessa realidade. Então, nós temos aqui a cesta de produtos do mês de maio, esse último boletim, mostrando o quê? Aquela variação lá dos 4%, mas em relação a março, né, houve aquela redução. Esse gráfico não está presente no boletim, mas é mais para mostrar para vocês como que é a participação desde maio do ano passado até agora de cada produto dessa cesta do índice leite MS. E vocês veem que o leite spot, que é o gráfico, a linha de cima, ele sempre tem uma participação maior dentro dessa cesta aí. Até porque o maior volume de comercialização, de produção de lácteos é de mussarela aqui no estado. Seguido ali por leite UHT, e este de janeiro desse ano, houve uma variação bastante grande na comercialização desses produtos, né? De leite UHT, leite pasteurizado e também o leite spot. Bom, aqui é aquele exemplo que a gente procura mostrar, até por uma indicação também do seu Wilson Ide, para facilitar, para deixar mais claro para quem está vendo o índice do leite, como que ele pode utilizar isso e aonde que esse indicador vai ser importante para o produtor. Primeiramente, aqui é um exemplo, onde o produtor está com leite 2,32, se ele aplica o indicador, a variação do indicador do Conselheite Paraná e também a variação do índice do leite, ele vai ter ao final ali valores próximos ao que esse produtor estava recebendo do laticínio. Esse outro aqui, R$ 2,00 o preço, o laticínio foi pagando R$ 2,25, R$ 2,10, chegando a uma média de R$ 2,09. Se tivesse aplicado aqui a variação em cima do valor de R$ 2,00, mês a mês ele chegaria a uma média de R$ 1,94 ou R$ 1,96 para o indicador do Conselheite Paraná e o indicador do leite MS, o índice do leite MS. Para o valor de R$ 1,90, da mesma forma, esse pessoal que recebeu ao final de 4 meses, o ano passado, tá? R$ 1,89 na média, e o Conselheite Paraná, se tivesse aplicado esse indicador, seria R$ 1,85, e o índice do leite MS daria R$ 1,86 de variação para esses produtores. Nesse caso aqui também, observem que está bem próximo, né? 2,21, que é a média que receberam, 2,14 para o Conselheite e 2,15 se tivesse aplicado o índice do leite MS. E como que é isso? O que a gente procura mostrar aqui, já nessa última tabela, é que a partir de um valor de 2,32 de junho do ano passado, aplicando a variação, esses indicadores, na negociação de preços com o laticínio, nós teríamos então, ao final aqui, abril, ou seja, mês passado, R$ 2,24, se estivesse ajustando mensalmente o valor do leite através do índice do Conselheite Paraná, e R$ 2,22 se estivesse aplicando o índice leite MS. Então, é para mostrar para vocês que os indicadores de preço de leite para o produtor estão aí no mercado, eles são semelhantes na sua aplicação, em termos de representar o que está ocorrendo no mercado, e traz uma segurança para os produtores de que aquela negociação com o laticínio, se ele fechar a sua comercialização através dos indicadores de leite, ou seja, não precisar ficar negociando o preço do leite mensalmente com o laticínio, acerta um contrato onde você pode justamente ter, mensalmente, só observar o reajuste através do indicador de leite. Seja ele índice do leite MS, que é o índice oficial, seja ele um Conselheite Paraná, que alguns utilizam também. Então, o objetivo é mostrar essa importância para os produtores, que traz essa segurança de que o seu contrato, estando atrelado a um indicador de leite, ele vai te trazer
o que está realmente representando de comercialização no mercado. Tá? Até porque a comercialização sempre representa o que ocorreu com a comercialização da indústria no mês passado. Então, justamente esse é o objetivo. Então, pessoal, nosso objetivo aqui é mostrar justamente isso em relação ao indicador do índice do leite MS. É um indicador oficial, traz essa confiabilidade e essa transparência que os produtores e também a própria indústria precisa para mostrar nas suas negociações. E a gente está procurando fazer com que esse indicador seja mais conhecido, até porque muitos ainda não têm uma noção de como se trabalha com o indicador de leite. E o nosso objetivo se o objetivo é ter o produtor ter mais segurança na sua produção, na sua atividade, que ele possa, então, contar com uma ferramenta dessa, que pode escolher no mercado, e trazer essa relação melhor com o próprio laticínio, com os fornecedores e laticínios também. Tá ok? Então, por enquanto, é isso que eu tinha que apresentar para vocês. Se qualquer dúvida, a gente pode esclarecer um pouco mais depois. Muito obrigado, pessoal. Muito bem, muito obrigado ao Orlando Cami Filho, assessor da Copec, Semagro, secretário executivo da Câmara Setorial. Pedimos que você também receba, né, aqui em cima, né, a sua lembrança aqui do sindicato. O IG vai te entregar. Assim como eu, está todo mundo curioso para saber o que tem dentro, viu, gente? Olha lá, todo mundo levantou a mão, está curioso. Todo mundo está curiosa, né? Olha lá, ela quer saber o que tem. Deixa eu ver se ela... Diz que tem doce de leite, hein? O pessoal já está apostando aí. Olha só. Aí! Bacana, hein? Pronto. Vai levar o sindicato agora sempre com ele, né? Maravilha. Para a secretaria, tá certo. Obrigado, Orlando. O pessoal está esperando o leite, viu, Ige? Já pedi para você ficar conosco aqui então, Ige. Convidar o Ige para ficar conosco. Pedir de volta a presença do Orlando, também do Walter Bertini, da Milk Point. E agora nós temos um espaço aberto às perguntas, tá certo? Vocês fiquem à vontade para perguntar. Tem microfone aí? Quem quiser só levantar a mão, e aí a gente entrega o microfone para vocês, pode ser ou não? Isso. Quem quiser ou tiver alguma pergunta, Ige, à vontade. Primeiramente, eu gostaria de perguntar ao pessoal do stand aí de trás, aí, ó, se nossa palestra está atrapalhando a conversa de vocês. Porque de vocês está atrapalhando a nossa palestra. Eu gostaria de perguntar quantos produtores de leite tem aqui nesse evento. Por favor, levantar a mão. 3, 4, 5, 6. Produtores de leite. Quem são produtores de leite? Levanta a mão alto para a gente aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No passado, nós fizemos evento com 2.200 produtores de leite. Essas informações que nós tivemos agora pela manhã é de vital importância para a sobrevivência dos produtores de leite, porque sem rentabilidade, todo mundo cai fora. Por isso que eu perguntei, quantos produtores nós temos aqui? No estado nós temos 24 mil. Cadê os produtores de leite do estado? E aí esses produtores estão recebendo 1,50 litro de leite, 1,30, 1,40. E está muito bem pago. Está muito bem pago. Porque eles não querem assumir tecnologias, não vai atrás de informação. E a tendência deles é sumir do mercado mesmo. Para o bem dos outros que vão permanecer no mercado. Exatamente. Eu queria saber quantos técnicos nós temos aqui no evento. 5, 6. Cadê os 60 técnicos de leite da TEG, que tem que levar essas informações para os seus produtores, para que eles permaneçam no mercado, para saber quando é que tem que investir no leite, quando é que tem que recuar no leite? Cadê eles? Como é que um Estado, desse jeito, pode ir para frente no leite? Aí nós temos 10 anos, nos últimos 10 anos, reduzimos em 40% a produção de leite.
Nós estamos merecendo isso, gente. Ou o produtor abraça o leite ou cai fora. Tá? Então, desculpe pelo desabafo, que eu e o Ronan Salgueiro estava discutindo agora no evento, até que ponto merece a gente continuar lutando pelo leite? Até que ponto os produtores de leite merecem isso? Será que nós não devemos largar a mão e trabalhar só pelo nosso leite, em vez de trabalhar pelo leite da coletividade? Tá? Então, esse é um desabafo que eu peço desculpa aí, e vamos, então, às perguntas agora. Os senhores ficam à vontade, as perguntas são de vocês. Senão... Eu queria começar, então, fazendo a seguinte pergunta para o Walter Calan. Hoje, na Fazenda São Francisco, no Pantanal, do diretor do sindicato, Roberto Folle Coelho, tem uma delegação de produtores de leite da Bélgica. E ele colocou no nosso grupo de WhatsApp. Aí eu perguntei qual que é o valor que eles estão recebendo pelo litro de leite, em reais. E aí mandaram lá da fazenda R$ 2,86, na Bélgica. Tá? O preço do Brasil, média CPE, é 2,55, né? 2,54, 2,55. Qual que é a mágica que esses produtores da Bélgica ou da Europa inteira fazem para sobreviver com esses valores muito próximos ao nosso, se o custo é muito maior? Bom, estão ouvindo aí? Então, né? Lá existe uma ajuda do governo por vaca alojada ou por... que aqui a gente não tem, né? Isso é um ponto. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. Mas, se a gente for ver, com 2,80, a produção da União Europeia vem caindo no último ano também, né? Então, não é que eles estão recebendo 2,80 e está crescendo a produção lá. Lá também está caindo. Então, eu diria que eles não estão fazendo muita mágica, não. Eles têm uma ajuda do governo que aqui a gente não tem. A ajuda lá é menor do que já foi, mas ainda existe. E lá a produção segue caindo. Não está caindo tanto quanto a nossa aqui, mas segue caindo. Marcos? Olha o microfone, isso aí. Oi. Está saindo. Oi. Estou ouvindo, está te ouvindo. Eu só queria fazer uma pergunta, não é nem uma pergunta, é só somando junto com o seu Wilson aí, vem somando um desabafo junto, e o desabafo que ele acabou passando para nós aqui, que é realmente isso que ele falou, mas o que a gente percebe é que a indústria e o produtor tem que andar bem próximo um do outro, e isso não acontece muito no nosso estado e com o produtor, onde a gente vê algumas indústrias muito boas e sérias, e onde a gente vê algumas que gladiam o mercado, e aí desmotiva muitos produtores, e aonde elas ficam com a logística cada vez mais cara para buscar o leite muito longe, isso encarece, e há uma briga de preço entre elas e acaba prejudicando, que uma no lugar paga muito barato, outra paga muito cara, e não há um fomento, uma visibilidade da indústria, de algumas, não são todas, alguma indústria, naquela região sua, para ficar a logística mais próxima, ela investir ali junto ao produtor, para que ele produza muito e tenha um volume organizado que melhore a logística dela, e aquilo que vai dar rentabilidade, porque a logística melhorou para ele, o leite com a melhor qualidade vai chegar mais rápido ao laticínio, e aquele lucro que ele vai ter melhor, ele devolver ao produtor ali, para que o produtor tenha um preço melhor. Então, eu não vejo isso. Não vejo isso.
Aí a gente vê uma desordenança na cadeia e aonde você está se organizando para ter um volume e uma estabilidade para passar para a indústria. Então, eu vejo que essa cadeia ela está desorganizada. Então, ela precisa ser organizada. Produtor, indústria, escoamento e produção. Então, tem indústria de longe buscando leite aqui, e aí ele não consegue remunerar. Então, mas eles não têm essa visibilidade. Algumas têm, mas precisa mudar a visibilidade para que na região mais próxima da sua região há esse trabalho e aonde ele vai diminuir um custo e aí ele consegue devolver e pagar melhor o produtor e ter uma estabilidade. Quem está aqui embaixo, que é o mantenedor, que é o produtor, porque ele mantém com a matéria-prima, com leite, a indústria vai ter uma melhor administração, uma melhor gestão. Então, eu sinto muito isso, porque hoje a gente está na cooperativa e a gente sente muito isso. Então, precisa ter essa organização entre indústria e produtor e governo municipal e governo do estado também, federal. Vim que já tem uma ação maravilhosa aí com muita gente. E eu quero aqui, seu Wilson, tirar o chapéu para o senhor. Eu fiz parte do Conselho Leite, da Abra Leite, da Câmara Setorial, e o senhor é uma peça fundamental para nós, que somos da agricultura familiar e agricultores, aonde o senhor, sim, tem feito, não o senhor, mas o Ronan, a equipe inteira, e muitos outros buscando parceria e tem feito transformações e trazendo resultado, porque através do pequeno trabalho do grupo, através do sindicato e do senhor, o senhor fez muita coisa para nós lá na cooperativa e nós somos gratos ao senhor, porque hoje a gente consegue negociar um bom preço por causa das palestras, por causa de todas as orientações que tem, tanto do senhor, da equipe inteira e de todos os conselhos. Então, eu quero deixar aqui meu parabéns e gratidão. E não se sinta assim, porque o senhor lá mudou vidas através do conhecimento que o senhor deu para nós e transformou a história. Muito obrigada. Obrigado, Lucília. Uma coisa que me chamou a atenção, desculpa levantar, porque senão o pessoal não me enxerga. A gente está fazendo um trabalho para o Sebrae Espírito Santo, longe daqui. Mas a gente vê, embora seja um estado totalmente diferente, a gente vê muitas semelhanças entre os problemas que a gente vê aqui e os problemas que a gente vê lá. E uma coisa me chamou a atenção lá, que aí eu quero trazer uma pergunta aí para vocês. Lá eles reclamam, com razão, que uma das dificuldades é que eles estão muito distantes da produção de grão, milho e soja. Como é que é aqui para vocês? Vocês têm um bom acesso, um preço competitivo? Porque isso assim, eu mostrei ali, né? 65% do custo de produção de leite é comida. Se vocês têm uma boa condição de produzir comida, eu acho que... Assim, o que você trouxe de ponto aí, eu acho que é um grande desafio, né? A organização da cadeia, olhando o longo prazo, porque no curto prazo, quando está precisando de leite, vim comprar, aí é até eu. Mas no longo prazo é mais difícil, com certeza. Mas vocês têm, em relação a por isso que eu pensei no Espírito Santo, em relação ali, a condição deles, uma condição muito melhor. Se vocês têm grão e farelo muito mais barato do que eles lá, para vocês, a princípio, é mais fácil. Não sei. Me parece. Walter, em relação a grãos, Mato Grosso do Sul produz muito grãos. Mas quando nós vamos comprar ração concentrada aqui no estado, é mais barato trazer de outros estados. Eu, por exemplo, eu compro do Paraná. Ronan Salgueiro traz de Goiás. Ontem eu almocei com o Fernandinho, é um produtor de quarto de milha, e está trazendo ração para dar para as réguas dele de Goiás também. Então tem alguma coisa errada aqui nesse estado. Por que aqui, o concentrado que está aqui custa mais caro do que o concentrado que paga frete e vem de Goiás e vem do Paraná? Então são coisas que nós ainda temos que trabalhar em cima para entender esse negócio. Esse é um ponto que me parece importante, né? Porque aí deve ter alguma questão tributária envolvida aí, né? Mas se o Estado produz bastante grão, teoricamente você deveria comprar daqui e não de fora, né? Walter, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo. Parabéns, eu sou do Sebrae e
Antes da minha pergunta, só reafirmando o que você disse aqui na hora que você levantou, que eu vejo que a cadeia tem que ser puxada por um elo para que ela possa ter um avançar na sua estruturação. E não tenho dúvida que esse elo que está faltando tomar uma ação mais consistente relativa à cadeia do leite no Estado é o elo indústria. Esse elo indústria ele fica muito aquém da realidade e da necessidade de estruturação da parte na produção. Sempre foi assim e ainda continua. Então, grandes indústrias chegaram, não olharam dessa forma, por isso não teve matéria-prima e por isso foram embora. Tá? Mas entrando na minha pergunta, Walter, eu vi que na conclusão você mostrou ali um cenário de 2022 apenas num curto prazo, julho e agosto. Com os dados e com o conhecimento CPEA, não seria possível fazer um cenário mais a longo prazo de relação ao mercado de preço, tanto de insumos quanto do preço do leite, para que dê parâmetros de negociações produtor-indústrias de longo prazo e assim ter um ganha-ganha na negociação, porque senão vai continuar nessa conversa de contratos de curto prazo a cada mês e sempre olhando, daqui a pouco tem importação chegando, daqui a pouco tem o mercado do Rio Grande do Sul inundando o volume de leite, e aí o preço do leite, aí a tendência da indústria já é negociar o preço do leite lá embaixo, sem antes ter a situação realizada, ainda está ativa no mercado. Isso não dá sempre o aspecto de insegurança. Eu não sei se eu vou aumentar o volume, se eu abaixo o volume, a que preço eu vou conseguir negociar para remunerar as minhas despesas, enfim. Como é que você poderia colocar esse cenário de longo prazo e de contratos no setor? A pergunta não é muito simples, né? Olhar o leite para um ano. Hoje de manhã me ligou uma indústria para perguntar o que eu achava dos preços de leite o ano que vem. Olha, assim, a gente aponta tendências, mas cravar um preço de leite, quanto que vai ser em setembro, outubro, novembro, a gente até está tentando desenvolver alguns modelos que façam isso, mas de forma geral quem faz isso erra tremendamente. Então por isso que a gente tenta trazer, que a gente está vendo de cenário mais macro. Segundo semestre vai ter mais importação? Com certeza. Produção vai reagir? Possivelmente, mas não tanto. A gente tem um nível de incerteza grande em relação à demanda? Tem bastante, porque os preços lá na ponta já chegaram no nível alto. E a economia não vai muito bem. Então, preços altos numa economia que não vai muito bem, a chance desse preço voltar é considerável. Mas cravar um valor, daqui a 6 meses o preço do leite médio CPEA Brasil vai ser 2,10, 2, 1,80. Quem fizer isso hoje, na minha visão, a chance dele errar é que nem taxa de câmbio. A chance dele errar é grande, né? E eu acho que a gente aqui tem um nível de responsabilidade de apontar tendências, até onde a gente consegue avaliar. Cravar valores é mais difícil. É mais difícil. Bom dia, Walter. Bom dia. E Orlando, parabéns pelas palestras. Minha pergunta seria a respeito da informação que você passou, da variação do preço do pequeno produtor para o grande produtor, que no valor de hoje é um verdadeiro assalto, né? 50 centavos de diferença de preço é uma diferença enorme.
Aí a pergunta é a seguinte, a gente sabe que a tendência é haver uma concentração de menor quantidade de produtores e produzindo mais leite. Tudo bem, isso nos Estados Unidos ocorre. Não sei se a longo prazo isso seria a nossa realidade. Mas qual seria a solução? Ou não tem? Por exemplo, só para fazer um paralelo com outro tipo de produção, mas nós temos um exemplo, por exemplo, que a Índia é o segundo maior produtor de açúcar e plantador de cana-de-açúcar, e que a média das propriedades é 1,8 hectares, seria totalmente um pequeno produtor, e funciona há muito tempo. Então, assim, só para fazer um paralelo, o porquê no Brasil. A Lucília deu o exemplo da logística, né, do pequeno produtor, do assentamento, que são áreas, só para fazer um paralelo com a cana-de-açúcar, com a produção de açúcar na Índia. O que ocorre? Vai continuar esse assalto ao pequeno produtor? Tem solução ou não tem? Essa diferença de preço começou lá atrás, e era muito menor do que é hoje, para tentar estimular o crescimento do pequeno produtor. Né? Então pagava-se aí 10 centavos, 15 centavos. Eu acho que a indústria hoje ela erra muito na dose nessa... Por exemplo, trago o exemplo do milho. Quando você vai comprar um caminhão de milho ou 10 caminhões de milho, o valor por saca é o mesmo, né? No leite, teoricamente, deveria ser assim, um pouco. A diferença logística, a diferença de preço do pequeno para o grande produtor, deveria ser só o custo da logística do leite, que hoje me corrijam aí, mas dependendo da região, 10 a 12, 15 centavos, que é o custo do transporte do leite da fazenda até a fábrica. De fato, a indústria exagerou na dose e segue exagerando. A questão é que quem vai começar a fazer isso antes, a mudar isso antes? Né? Tem algumas empresas em Minas, a Danone, eu posso trazer o exemplo dela porque é claro, a diferença é tão grande que ela está deixando de lado produtores grandes e começando a comprar mais leite de produtores menores. Tá? Que são produtores com preço mais competitivo do que os grandes. Porque, de fato, o grande que você paga R$ 2,90, R$ 2,80 e tantos, o custo de frete dele não vai te compensar essa diferença. Tá? Esse é um ponto. Você falou de pequenos e grandes produtores. Eu vejo, de fato, o maior risco de desaparecimento nenhum nem outro, nos médios. É o produtor que, sei lá, tem seus 500 litros de leite, 1.000 litros de leite, e que não tira o leite com a mão de obra familiar. Tem 1, 2 funcionários, muitas vezes. Eu vejo o exemplo que eu fui produtor de leite na região de Ribeirão Preto, em São Paulo. Meu pai vinha da indústria, comprou lá uma fazenda e começou a produzir leite. Só que ele pôs 2 funcionários para... Os funcionários ganhavam mais dinheiro do que ele. Então, o pequeno que usa a mão de obra familiar, eu acho que esse cara vai bem. Mesmo num mercado que valorize um volume de leite. Né? O grande, obviamente, vai bem